Quero estender para você o meu bom dia e quero te chamar para vir comigo e juntos estudarmos um assunto que eu acho de suma importância. Em primeiro lugar, preciso te fazer duas perguntas. Você já se sentiu constrangido por alguém com relação à sua fé? Você já foi questionado por alguém e que te lançou dúvida com relação à sua comunhão com Deus? Pois é, há muitas pessoas que eu conheço e que muitas vezes, quando tenho a oportunidade de encontrá-los, sempre eles me perguntam, questionam, me pedem ajuda, ou até mesmo ali quando nós estamos trocando algumas palavras, falando com relação à Bíblia, sempre é tocado este assunto e a pessoa pergunta sobre isso que vamos tratar neste momento. E as pessoas perguntam: sabemos que a humanidade é surpreendida por enfermidades, por epidemias, e muitas vezes o questionamento é: isso está ligado à alimentação? E eu pergunto por quê? A pergunta: eu estava ouvindo um vídeo, alguém de religião tal veio conversar comigo e ao saber que eu sou um cristão, mas congrego em uma outra igreja, ele como posso dizer aqui, usar a palavra, me questionou com relação à minha vida com Deus, porque eu como tal alimento, tal coisa, ele disse que aquilo é proibido e Deus não permite. E este assunto fala justamente sobre isso, e estive vendo alguns vídeos, de algumas pessoas, de alguns, posso dizer assim, irmãos dessa denominação, mas que pensa diferente, que quer colocar na liberdade do cristão esses costumes que para o Evangelho de Cristo não interessa, não tem valor pelas páginas do Evangelho. Não que eu seja contra qualquer lei relacionada à saúde, à alimentação, eu acho isso muito importante, se você puder, separar os alimentos através de conhecimentos científicos e aquilo que você vai ingerir para o bem do seu corpo, para o bem da sua saúde, isso é válido, não há nada contra isso, não há nenhum mal nisto. Agora, usar isto para infringir a fé, a liberdade e a vida espiritual de alguém, aí já parte para um lado em que a Bíblia nos revela de que realmente se é pecado. Pecado não o comer, não o se alimentar, mas usar aquilo como um pretexto para julgar a fé do irmão, para pôr em dúvida a sua comunhão. Isso, então, a Bíblia nos revela e é clara de que é pecado. Isso nós podemos provar. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, você pode abrir lá em Romanos. Eu vou aqui abrir a minha no aplicativo aqui. Em Romanos, no capítulo 14. Romanos capítulo 14, ele vai nos dizer o seguinte, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Veja aqui, pela descrição do apóstolo Paulo, ele já começa a colocar aquela pessoa
que se abstém de determinado alimento por achar que aquilo está pecando em comer, é um pecado em tocar, em tornar aquele um alimento, aquele tipo de carne um alimento, Paulo já coloca aqui como uma pessoa débil, doente, fraca, enferma na fé. A parte A do versículo 2 diz: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come só legumes. Aí o versículo 3 diz: quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, notamos aí que o erro não está em comer ou deixar de comer, mas usar daquilo para julgar, para condenar, para criticar, para pôr em dúvida a fé e a comunhão daquela pessoa com Deus. E o versículo 4 diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Então esse vídeo nós vamos estar tratando deste assunto. E dessa denominação usa muito o livro de Levítico, no capítulo 11. Ali vem tratando de animais que Deus, colocou para aquela nação, descrevendo para aquela nação os animais que deveriam servir como alimento e os animais que não deveriam servir como alimento, no capítulo 11 do livro de Levítico. Essa denominação também usa muito Isaías, Isaías no capítulo 65. Gostaria de ler com você, se você puder abrir aí. Leia aí juntamente comigo. Capítulo 65. Vamos ver aqui o versículo. É, 65. Vamos aqui antes do 65. Vamos ver aqui o versículo. Vamos lá, vamos ler aqui o 65. Estendi as minhas mãos, versículo 2, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Essa denominação usa esse texto de Isaías 65, versículo, então aqui, o versículo 4, e também o próximo capítulo do mesmo livro de Isaías. Aí diz assim, ele usa muito o versículo 16 e o 17, que diz assim: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então o profeta Isaías traz aqui essa ameaça, essa advertência àquele povo de Israel. A pergunta é: esse texto pode se aplicar aos cristãos hoje, à igreja do Senhor hoje? Eles podem então questionar: ora, porque não é a palavra de Deus o Antigo Testamento? Será que temos que tirar o Antigo Testamento fora? A questão não é esta. A questão é: a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 1, abra aí a sua Bíblia, vamos ler conosco, você vai acompanhar comigo aqui no aplicativo que eu tenho aqui nesse celular.
Hebreus capítulo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Há no livro de Deuteronômio uma profecia dada por Moisés, dizendo que o Senhor, que se aplica a Cristo, uma profecia dada a Moisés, que se aplica a Cristo, que o Senhor levantará entre o povo de Israel um profeta semelhante a ele, a este ouvir. E este profeta e este ser divino é o que nós acabamos de ler aqui em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, que Deus antigamente usou de muitas maneiras para falar aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 também, você vai encontrar o João escrevendo, dizendo o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós devemos ver se aqueles ensinamentos do Antigo Testamento, eles foram ratificados, confirmados, ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar no livro de Mateus, no capítulo 5, ali do versículo 21 em diante, Jesus então falando a respeito dos mandamentos que regiria a sua igreja na terra, até o dia em que ele voltar. Então ali você vai ver Jesus falando: ouviste o que foi dito aos antigos. Ele cita: eu, porém, vos digo. Várias vezes o Senhor Jesus fala e usa frase como esta, mostrando que algumas coisas do Antigo Testamento, como é ensinado no Novo Testamento, foram abolidas, foram riscadas, foram tiradas. E uma dessas eu posso garantir para você, com base no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Levítico capítulo 11 é uma delas. Em Efésios, gostaria que você abrisse também a sua Bíblia aí, no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, eu acho que é o versículo 14. Justamente, o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Veja só que maravilha! A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então a lei, ela fazia aquela separação, e você vai encontrar isso no próprio livro de Isaías, no capítulo 58, no capítulo 56, falando ali daquela separação que existia. E aqueles gentios que moravam, aquelas nações ali em volta de Israel, tinham costumes contrários àquilo que foi dado por Deus ao povo de Israel. E aquelas nações, ou alguém daquelas nações que se convertessem a Deus, eles tinham então que fazer conforme está escrito aí. Se você ler Isaías 58 e 56, eles tinham que fazer aquele pacto, aceitar aquele pacto, fazer aquele acordo e se ingressar então na lei conforme o povo de Israel. Então o que estava acontecendo em Isaías 65 e 66? É que o povo de Israel, em vez de preservar aquilo que Jeová tinha ensinado para eles, eles estavam seguindo os costumes daquelas nações. E aquelas nações comiam de todos
os animais que eram proibidos para o povo de Israel. E o povo de Israel não poderia sair desta lei porque eles viviam debaixo da regência desta lei. A fé não havia chegado. E Paulo vai escrever no livro de Efésios dizendo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Isso quer dizer, não estamos mais sob a regência daquela lei, daqueles costumes. Agora sim, estamos debaixo daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Por isso ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E nós vamos encontrar esta lei, a confirmação disso que eu estou falando, em todo o Evangelho, em todo o Novo Testamento. E vamos aqui para alguns pontos, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, para que você possa memorizar bem os textos que aqui estão sendo falados, possa corrigir, analisar, verificar aí na sua Bíblia. E você pode abrir aí no capítulo 7 do livro de Marcos. Marcos nos fala bem a respeito disso. O versículo 14 vai dizer o seguinte. Primeiro, deixa eu contar aqui sobre esse capítulo. Porque eles poderão dizer, mas aí nesse capítulo não está se tratando das leis dietéticas, dos animais que eram permitidos e que eram proibidos lá de Levítico 11. Mas Jesus, através daquilo que é tratado aqui no capítulo 7 de Marcos, já nos traz e abrange todo o seu ensinamento para nós no Novo Testamento. E você pode ver isto lendo e examinando comigo o versículo 14 em diante, que diz assim: E convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e atendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos então continua sua narração. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, Jesus então fala para os discípulos, vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre. Falando de que aqui? Do alimento. Jesus agora não estava mais tratando do lavar a mão ou do não lavar. Agora Jesus está tratando com seus discípulos sobre o alimento. E é bem claro, porque não lhe entra no coração. Veja bem o versículo 18. Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. O que é alimento? Aquilo que serve para comer. Ele considerou puro todos os alimentos. Então, por isso podemos dizer enfaticamente que a lei dietética de Levítico 11, que considerava o homem imundo, impossibilitado de chegar à presença de Deus, porque comeu ou tocou em algum daqueles animais que era considerado impuro, essa lei foi abolida. Tanto em Efésios, no capítulo 2, versículo 14 e 15, nos fala disto, como aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14 em diante, também confirma esta verdade. Por isso o hebreu diz, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Isso não quer dizer que eu seja contra alguém
que faz questão, ou que busca, ou que procure alimentos saudáveis. De maneira nenhuma, isso não é condenado. Nós não somos contra isto. A palavra de Deus no Novo Testamento não é contra isto. Mas eu usar dessa minha escolha, dessa minha opção, uma forma de julgar e condenar o meu irmão. Isto sim é pecado, como nós vimos lá em Romanos, no capítulo 14. Falando novamente, mais uma vez, sobre o alimento, sobre essa lei dietética de Levítico, no capítulo 11, vamos ver o que nos diz também a palavra de Deus no que Paulo escreveu. E Paulo diz o seguinte, no capítulo 8 e o versículo 8. Naquele tempo era, na época da regência da lei, era. Mas depois de Jesus, não é mais isso que nós vamos ler aqui agora. E Paulo confirma isso, dizendo assim, não é a comida que nos tornará agradável a Deus. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Você compreendeu que depois do Evangelho, da vida de Cristo, tudo mudou? Aquilo que era abominável, aquilo que era pecado, aquilo que tornava o homem imundo e que não podia chegar à presença de Deus pela aquela lei dietética, como eles chamam, de tocar no animal ou comer aquele tipo de carne, não é mais. Não é mais. E Paulo aqui nos ratifica esta verdade. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Há um texto, eu vou achar isso agora. Há uma frase, eu não lembro aqui, é capítulo 10, vamos lá para o capítulo 10, o versículo 25 e 27, vamos ver, isso, vamos lá. Eles poderiam alegar aqui que Paulo não está se tratando daquela lei dietética ou de Levítico capítulo 11, da separação de animais limpos ou impuros, mas de coisas sacrificadas a ídolos. Mas eu pergunto, Paulo está escrevendo para quem? Para judeus ou para os gentios convertidos? Para os gentios. Lá em Isaías, no capítulo 65 e 66, que nós lemos no começo, ali Deus fala censurando o povo de Israel, a nação de Israel, que acabou por se misturar com os costumes dos povos pagãos que vivia em derredor daquela nação. O que Deus ali descreve? Que eles iam para os jardins e sacrificavam a ídolos. Então era costume do gentio comer aquele tipo de carne, porque essa lei não era dada para eles. Se eles quisessem abandonar essa prática lá, eles tinham que se converter à lei de Deus na época e seguir os costumes do povo de Israel. Quando Jesus veio, aquela nação gentia parou de comer as suas carnes de porco e carne proibida que era no Antigo Testamento? Não. Eles continuavam comendo porque não era costume deles ter os costumes de Israel, de não comer a carne de porco que eles comiam. Então Paulo aqui está dizendo com relação à carne sacrificada ao ídolo, sem questionar que tipo de carne é aquele, se eram animais limpos ou se eram animais impuros. Se não comermos, não ganharemos, nada perderemos também se não comermos. Capítulo 8, versículo 8. E aqui capítulo 10, o versículo 25, veja o que o apóstolo Paulo diz. Comei de tudo que se vende no mercado. Será que precisa coisa mais clara do que isto? Não. Comei de tudo o que se vende no mercado. Sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Vem comigo. Olha o versículo 27. Se algum dentre os
incrédulos, em outra tradução, os infiéis, ou aqueles que não são cristãos, vos convidar e quiserdes ir, aí Paulo fala, ide, vai, come de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Agora eu pergunto, se uma pessoa dessa denominação, se ela for convidada na casa de uma pessoa que tem os costumes diferentes dele, e chegar ali e mostrar algum tipo de alimento, um churrasco, uma linguiça, será que eles vão comer? Eles vão falar, não, eu não vou comer não, porque eu não sigo esse costume, está na palavra que eu não devo comer, lá no Antigo Testamento. Aí vai citar Daniel, que não se misturou e não comeu os manjares do rei, lógico, eles viviam na regência da lei. Paulo aqui já diz o contrário. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes. Isso mostra, isto prova, sem sombra de dúvida, que aquela lei do Antigo Testamento, que classificava animais puros e impuros, não está mais vigente no Novo Testamento. Portanto, meu amado, meu irmão, pode comer à vontade, a menos que, por uma opção sua, você quiser ser vegetariano, ótimo, excelente, cuide da sua saúde, não há nada de mal nisto. Agora, questionar a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua fé com Deus, a sua salvação, por um costume que não está mais vigente no Novo Testamento, nos mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na sua igreja, aí é querer ser contra Cristo, é querer ir contra aquilo que o Senhor ensinou. E está bem claro aqui, nas páginas do Novo Testamento. Eu quero terminar com você o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, eu não sei se é o versículo 4, é o versículo 8. Diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Este é o primeiro vídeo, virá mais pela frente. Aguarde, agradeço a sua atenção e que o Senhor te abençoe. Qualquer dúvida, faça o seu comentário, escreva aí abaixo, que nós estaremos respondendo com o maior prazer, com a maior satisfação e que o Senhor te abençoe. Valeu, obrigado.